Fala galera, bem-vindos a Valentes Garage, mais um vídeo na área, hoje com o Renault Captur 1.3 já turbinado. Nós estamos com a versão Intense, que é a versão intermediária. Lembrando que o Captur tem três versões, versão Zen, que é a versão de entrada, a versão Intense e a versão Iconic, que é a versão topo de linha. A versão Iconic é a única que vem com farol todo em LED. Aqui a Intense vem com farol com lâmpadas halógenas, mas possui o DRL, que está disponível em todas as versões. O modelo 2023, na verdade, se trata apenas de uma leve restilização, porque o grande diferencial está aqui debaixo do capô e a gente vai ver ele na prática já já. Essa restilização mudou basicamente a grade frontal, agora com apliques cromados e black piano, e principalmente aqui o farol de neblina, que ganhou um nicho especial. Apesar dos faróis terem lâmpadas halógenas, os faróis de neblina vêm com lâmpadas em LED. As rodas da versão Intense permanecem as mesmas das versões anteriores do Captur, no aro 17, calçadas com excelentes pneus Michelin 215 e 60. A lateral do Captur se manteve a mesma das linhas anteriores, já é um belo desenho, uma linha fluida, com os apliques em plástico e detalhe cromado no meio. Os retrovisores do Captur possuem repetidor de seta e um detalhe interessante que o Duster não tem, que é o rebatimento elétrico dos retrovisores. Na traseira, basicamente nenhuma modificação, lanternas em LED, luz de ré no para-choque, que eu particularmente não gosto, prefiro da luz de ré integrada à lanterna, e luz de neblina traseira, que é um detalhe muito interessante. Para quem não pega neblina, passa despercebido, mas para quem pega neblina como nós pegamos, moramos em Petrópolis e tem neblina o tempo todo, a luz de neblina traseira é um item muito legal de ter no carro. Essa versão que nós estamos testando tem a pintura Biton, com a bela cor azul Iron, como nós já falamos, com o teto em preto nacre. O que diferencia essa versão reestilizada aqui na traseira também é o símbolo TCE, a indicação do motor turbinado. Poderia ter uma saidinha dupla de escapamento, mas aqui infelizmente é simples ainda, como já era nos demais modelos. A versão Intense do Captur conta apenas com câmera de ré traseira, enquanto a Iconic possui 4 câmeras de auxílio ao estacionamento, mas ainda conta com sensores de ré integrados ao para-choque. O porta-malas tem bons 437 litros, um pouco menor do que o do irmão Duster, mas maior do que o primo Nissan Kicks. Bancos traseiros rebatíveis bipartidos. O step, infelizmente, é colocado no lado exterior do carro, por baixo do veículo, o que facilita furtos e dificulta na sua utilização. Chave do Captur é do tipo cartão, que é bem tradicional nos modelos Renault. Possui aqui 4 botões: fechamento, abertura, a abertura somente do porta-malas e iluminação. Se você tiver perdido o seu carro, você pode iluminar, ou se você estiver numa garagem muito escura, também você pode acender para iluminar e acender os faróis e as luzes internas. E quando a gente fala de chave presencial no Captur, ela de fato é presencial. Eu vou apenas me afastar do carro, o carro vai fechar sozinho. Da mesma forma que se eu me aproximar do carro com a chave próxima, ele abre sozinho, sem eu ter que encostar em nada. Mas também é possível utilizar a chave presencial por meio do botão na maçaneta. E esse sistema de aproximação e distanciamento do veículo, ele pode ser desligado através da central multimídia. A parte traseira no interior do Captur 2023 também não foi modificada. Continua o mesmo entre-eixos de 2,67 metros, o que é razoável para o segmento. Eu aqui, por exemplo, não caibo atrás de mim porque eu tenho 1,94 m, mas cabe um adulto normal aqui, uma criança também.
As portas possuem acabamento simples, plástico duro, mas possuem ainda um couro aqui no apoio de braço. Vidros traseiros também elétricos One Touch e maçanetas com um detalhe prateado. Aqui no banco traseiro, os ocupantes contam com 2 saídas USB para carregamento de celular, mas que acabam dificultando o espaço aqui para um terceiro passageiro. Dá para ver aqui que é menos de 1 palmo de distância. E cinto de 3 pontos para todos os passageiros do banco de trás. Só que esse cinto aqui do terceiro passageiro, ele acaba ficando pendurado aqui e acaba incomodando um pouco o motorista. Interessante esse teto preto. Para quem já viu aí o Polo GTS, o nosso vídeo do Polo GTS, viu que o teto do Polo GTS é escuro. E isso dá um tom de esportividade no veículo realmente. A porta dianteira do motorista conta com todos os comandos dos vidros elétricos e o comando do retrovisor, que também é rebatível pelo botão. A porta tem aplique em black piano com maçaneta prateada. O apoio de braço é de couro, o restante de plástico duro. Nessa versão aqui a gente está com tecido, porque na versão Intense os bancos em couro são opcionais. E nesse carro aqui especificamente não foi colocado couro na lateral da porta. Apoio de braço central em couro. Ele é ajustável, chega para frente e para trás. E dentro nós temos um compartimento aqui, um porta-objetos, 2 porta-copos, um porta-moedas e mais um console central. Partida por start-stop, por botão. Ar-condicionado é apenas automático, não é digital, nem na versão icônica ele é digital, é somente automático. Multimídia, travamento das portas e aqui ajuste de farol, de altura do farol e controle da intensidade da luz do painel. Ainda aqui no console central nós temos o botão do Eco para tornar o carro mais econômico, o desligamento do controle de tração, o desligamento do sistema Start-Stop, que a gente já vai falar dele, e o desligamento do sistema de estacionamento. Achei bastante interessante esse tapete, que ele é integrado com descanso de pé. Normalmente os carros não vêm com esse pedaço aqui e acaba que ali fica uma sujeira do pé do motorista que fica apoiado ali pelo fato do carro ser automático. Porta-luvas de bom tamanho, não é refrigerado, mas é iluminado. Detalhes em black piano em todo o painel. Isso não me desagrada, apesar de alguns jornalistas criticarem isso. Eu acho bem legal o black piano aplicado ao painel. Mas essa saída de ar aqui me incomodou bastante, porque mesmo colocando ela para o lado direito, ela ainda fica na mão do motorista. Aqui em cima, a Renault poderia ter colocado um porta-óculos, ao invés desse inútil sistema aqui, que mostra se está de cinto ou não, e o desligamento do airbag do passageiro, que isso poderia estar integrado ao painel do veículo, poderia ter um porta-óculos aqui, como tem na maioria dos veículos. Aqui há a iluminação para todos os ocupantes do banco dianteiro e também a ligação de todas as luzes internas do veículo. O quebra-sol possui espelho integrado com iluminação para os dois lados. A versão Intense possui sensor de luminosidade, que é o acendimento automático dos faróis, bem como o sensor do limpador para ligar também durante o período de chuva. E o limpador também pode ser ajustado manualmente sua velocidade. Uma coisa que ainda é muito antiquada no Captur é o satélite, o comando satélite para controle do rádio e do Bluetooth. Isso já deveria estar integrado ao volante. É bem ruim de mexer, isso denota um projeto bem antigo do veículo. No volante ainda temos os controles do piloto automático e limitador de velocidade,
E aqui os comandos que modificam as poucas funções do painel. Painel bastante antiquado para um modelo de mais de 130 mil reais. A própria quilometragem do veículo não é mostrada junto com outras funções. Tem que ficar trocando aqui para ver a quilometragem do veículo e as outras funções. Não dá para ver ao mesmo tempo outras funções. Um mostrador de combustível muito grande aqui. O painel, para mim, foi o ponto mais fraco desse carro, realmente. Me desagradou bastante. Já era para ter um painel bem mais moderno esse carro. De mais de 130 mil reais, caberia um painel bem mais moderno. O volante tem uma pega muito boa. É gostoso de dirigir, de fato. Câmera de ré em funcionamento. É uma câmera boa, de qualidade boa, com as linhas também para facilitar a vida do motorista. Esse acabamento aqui na lateral do passageiro também é bem legal, porque evita que a perna do passageiro venha para cima do câmbio. Falando do câmbio aqui, nós temos um câmbio CVT que simula 8 marchas, sendo que ainda tem opção de troca manual, colocando para o lado. Não temos aletas no volante, mas também não tem necessidade, porque não é o objetivo desse carro ser um carro esportivo, apesar dele andar muito bem. E aqui é que está a grande novidade, o motor 1.3 turbinado, feito em parceria com a Mercedes. Renault e Mercedes fizeram esse motor em parceria e já é utilizado em vários veículos de ambas as marcas. Temos 170 cavalos no etanol, com 162 na gasolina e 27,5 kg força-metro de torque. Mas ao mesmo tempo, freios a disco somente na dianteira. Na traseira continua o freio a tambor, o que é bem ruim para um carro que aumentou muito a potência dele. Para quem não lembra, o Captur tinha um motor 1.6 aspirado, que equipa até hoje o Nissan Kicks, mas mudou o motor, melhorou demais o motor, a gente vai ver ele na prática, porém o sistema de freios continua o mesmo das versões anteriores. Um carro nesse valor também mereceria um amortecedor para a abertura do capô, acabar com essa varetinha. E outra coisa que também os carros já precisavam evoluir, a maioria hoje já tem até, é não ter essa saída do limpador aqui, do jato de água no próprio capô, porque isso vai marcando o capô. Com o tempo a água acaba ficando aqui e vai marcando o capô. Nós rodamos 3.000 quilômetros com o Captur em apenas 8 dias. Fizemos uma viagem agora, aproveitamos as férias para fazer uma viagem até a Bahia. E a convivência com o carro foi muito boa mesmo. Eu tenho 1,94 m e não me senti desconfortável em nenhum momento, sendo que no retorno nós voltamos em 18 horas de viagem, sem parar praticamente, só parando para abastecimento, almoço e jantar. Mas não senti dores na coluna, dores na perna. A convivência realmente foi muito boa com o veículo. Nas retomadas, nós pegamos a BR-101. Para quem não conhece, a BR-101 é uma estrada bastante perigosa, então já até recomendo para quem for pegar, fazer essa estrada, tomar muito cuidado, só ultrapassar realmente em segurança. Mas o carro deu uma sensação de segurança muito grande nas retomadas, nas acelerações. Nós conseguimos ultrapassar com muita facilidade quando era necessário. Inclusive, a gente vai mostrar aqui a capacidade off-road desse carro. Ele é um SUV. Os SUVs deveriam ter essa capacidade off-road. A gente sabe que hoje os SUVs são basicamente SUVs de shopping, mas a gente utilizou ele como deveria ser utilizado. Utilizamos ele na terra. Vocês vão conferir aí a continuação do vídeo, com várias passagens dele pela terra, até a gente chegar em diversas praias mais afastadas no litoral baiano. Aí, pessoal, acesso à famosa Praia do Espelho, no Porto Seguro. Também rodamos pelo acesso à Praia de Taípe, também no município de Porto Seguro, região ali de Arraial da Ajuda. Piso bastante ruim, terra, chuva, lama. E o Captur saiu muito bem nesse terreno. Temos um vão livre aí de 212 milímetros, um pouco maior do que inclusive o
Renegade, que tem 186mm, o vão livre do solo, apesar do ângulo de entrada do Captur ser um pouco menor do que o do Renegade, mas saiu muito bem nos terrenos acidentados, não raspou em nenhum momento, não sentimos nenhuma dificuldade em andar por esses terrenos. Para indicar o motorista se ele está guiando de uma forma mais econômica ou mais agressiva, o Captur acende essa luzinha verde quando está no modo mais econômico, e quando a pessoa acelera um pouco mais, a luz fica laranja. Na própria multimídia também tem a informação de como você dirigiu ou como você estava dirigindo, e você pode inclusive configurar para deixar aqui ao final da sua direção mostrar o seu gráfico aqui de dirigibilidade no modo econômico. A multimídia é bastante simples, possui espelhamento de celular, aqui acesso ao cabo para conexão do celular, rádio, música através de Bluetooth e telefone também através de Bluetooth. Uma multimídia bastante simplificada, poucos ajustes também de configuração do carro, como a gente já tinha falado. Basicamente os ajustes são do trancamento do veículo, das formas de trancamento do veículo, que você pode ligar ou desligar a forma de trancamento do veículo, e as boas-vindas internas, que é uma musiquinha que o carro toca aqui na hora que abre a porta. Você pode deixar ela ligada ou desligada. O painel nessa versão 2023 também teve uma melhora, recebeu um acabamento mais emborrachado, mais macio ao toque, apesar de em cima continuar o plástico duro, que não chega a incomodar, como certos jornalistas criticam, não chega a incomodar tanto. Na verdade, o grande problema do Captur surgiu no seu lançamento. Para quem não se recorda, a Renault lançou o Captur com a versão 2.0, motor 2.0, motor muito antigo da Renault, e para piorar, com um câmbio automático de 4 marchas. Então ficou um carro lento e muito beberrão. E isso afundou o carro no início. Apenas meses depois chegou o 1.6 CVT, mas a partir dali o carro já estava queimado no mercado, e desde então o Captur vem tendo dificuldade para vender, até porque ele tem a própria concorrência interna do seu irmão Renault Duster e do primo dele, Nissan Kicks. Para quem não sabe, Renault e Nissan fazem parte do mesmo conglomerado, então eles compartilham diversos veículos, diversas plataformas, diversos motores, câmbios. Então Kicks é um primo do Captur também. O retrovisor interno não é fotocrômico, ele precisa ser ajustado aqui pela linguetinha. Já podia ser um retrovisor, num veículo desse valor podia ser um retrovisor fotocrômico. Na estrada é bastante útil isso, quando vem farol alto na visão aqui do motorista. Função muito legal que o carro tem é o Corner Light, que é justamente quando vira o volante, o farol de neblina se acende do lado que você está virando o volante para iluminar a sua curva, né? Claro que isso quando está fazendo apenas manobras em velocidades reduzidas. O Renault Captur melhorou demais o motor, demais. O Kicks, inclusive, deveria utilizar esse motor. Hoje o Kicks, se eu não me engano, é o único veículo que continua, o único SUV compacto que continua oferecendo somente versão aspirada. Todos os demais SUVs compactos à venda no Brasil já oferecem pelo menos uma versão turbinada, ainda que seja na versão topo de linha, como acontece no C4 Cactus e em outros veículos, mas o Nissan Kicks permaneceu somente com a versão aspirada, enquanto o Captur e o Duster passaram a ter somente versões turbinadas, com motor 1.3 turbo. A suspensão atuou muito bem durante a nossa viagem, apesar dela transmitir um pouco de ruído para a cabine interna.
Falando novamente aí do motor, que é a grande joia dessa nova versão do Captur, o motor evoluiu muito do motor 1.6 aspirado para esse 1.3 turbinado, baixando o tempo do Captur de 0 a 100 de incríveis 14 segundos para 9.2 segundos. Ainda assim, ele é maior, é um tempo maior do que o seu concorrente, o T-Cross 1.4 TSI, apesar de ser um motor inferior. O 1.4 TSI tem apenas 150 cavalos e 25 kgfm, enquanto esse aqui tem 170 cavalos com 27,5. Grande parte disso, dessa lentidão do Captur, se deve ao câmbio automático dele, que é do tipo CVT, e ele não conversa tão bem quanto deveria com o motor. Esse carro merecia um câmbio automático convencional, do tipo de conversor de torque. Vamos acelerar aqui o Captur para vocês sentirem o novo motor. Ele chega até a dar um empurrãozinho para trás aqui nos ocupantes do veículo. Motor bastante ágil realmente, mas o câmbio ainda deixa a desejar. Apesar de não ser um câmbio ruim, poderia ser melhor. O carro poderia ser melhor aproveitado se tivesse um câmbio um pouquinho mais esportivo, que conversasse mais com esse motor turbinado. O câmbio CVT, ele não se adequa tão bem a motores turbinados, né? A Volkswagen, por exemplo, usa o câmbio tradicional com conversor de torque e ele casa um pouco melhor com o motor turbinado. Ao mesmo tempo, o câmbio CVT também te deixa com um pouco mais de suavidade nas trocas de marcha. O grande problema do Captur está dentro da própria família Renault, que é o Renault Duster. O Duster acaba sendo um pouco melhor do que o Captur. Em alguns aspectos ele traz mais tecnologia. O Duster traz algumas tecnologias que não estão presentes aqui no Captur. E também acaba tendo um porta-malas um pouco maior e acaba tendo um design que agrada mais algumas pessoas. Eu particularmente gosto mais do desenho do Captur do que o do Duster. Eu acho que o Captur tem mais classe do que o Duster. O Duster, quando foi lançado, era um carro mais popular. Ele foi lançado junto com o EcoSport. Eram SUVs daquela época. E até hoje o Duster mantém basicamente o mesmo desenho, tendo recebido alguns facelifts. O que todo mundo critica muito no Captur, e foi sempre a crítica desde o lançamento, é que a Renault trouxe para o Brasil a plataforma B0, que é a mesma do Duster. É a mesma plataforma da Dacia, na verdade, não é da Renault. A Dacia é uma subsidiária da Renault, que é para mercados emergentes, mercados mais populares, né? Na Europa, o Captur usa uma plataforma que é a plataforma do Clio europeu, ou seja, ele tem um entre-eixos maior e é uma plataforma muito mais moderna do que essa utilizada aqui. Mas ainda assim não chega a desagradar. O veículo é bom realmente, só que ele tem outros concorrentes. O grande problema do Captur não é o Captur em si, sim a existência de outros concorrentes. A gente está num dos mercados mais competitivos, que é o dos SUVs compactos. Então existem inúmeros concorrentes nessa faixa de preço de 130 a 140 mil, que é hoje onde vai o preço do Captur, das versões do Captur. Quando a gente fala que o câmbio não casou tão bem com o motor, na verdade isso não se reflete apenas no desempenho do carro. O consumo também foi bastante afetado. O Captur hoje não é dos SUVs mais econômicos. Apesar do motor turbinado de bloco pequeno, ele deveria ser um pouco mais econômico, mas não é. A gente fez na estrada uma média de 10,5 com gasolina, 10,5 km por litro com gasolina, que é uma média bastante baixa para um SUV turbinado.
O Kicks, por exemplo, com o motor aspirado, ele acaba sendo muito mais econômico. Claro, o desempenho é muito afetado também, mas o Captur podia ter tido um pouco mais de equilíbrio nessa questão do consumo. Com etanol, nós fizemos apenas 6 km por litro. É um consumo bastante elevado para um carro tão leve e dessa categoria, né? Falando um pouquinho aqui da diferença dessa versão que a gente está testando, a Intense, para a versão Iconic, que é a topo de linha, diferença de cerca de R$10.000 de uma versão para outra. O que a Iconic agrega além do que já tem na Intense? Faróis em LED, mais 2 airbags de cortina. Também tem 4 câmeras, além da câmera de ré, ela tem mais 2 câmeras laterais e a câmera frontal. E tem uma roda exclusiva da versão Iconic, que na verdade é a mesma roda do Duster. Mas e aí, vale a pena comprar um Captur? O problema realmente é o que a gente falou ao longo do vídeo. O Captur tem outros concorrentes melhores. Ele não é um carro ruim, só que o mercado hoje oferece outros concorrentes melhores. Mas, como compra de carro não é 100% racional, eu acho que fica valendo realmente o sentimento da pessoa se gostar do design do veículo. Ele é tão bom quanto o Duster, não é tão inferior ao Duster como algumas pessoas colocam, mas, de fato, tem outros concorrentes melhores no mercado.